Olá pessoal, eu sou o professor Fernando, professor do curso de Agronomia da Universidade Federal de Tocantins, e hoje nós vamos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Software R. Muito bem, então vamos à nossa quarta aula, onde nós vamos falar sobre data frames e listas. Nós já vimos os vetores, as matrizes, os arrays, e agora vamos dar sequência aí nos tipos de objetos mais comuns no ambiente de programação R. Um data frame é um tipo de arquivo, um tipo de objeto muito utilizado porque ele é bastante semelhante ao que a gente conhece por tabelas do Excel. Então, a diferença que nós temos de um data frame para uma matriz é que as matrizes, basicamente, elas conseguem armazenar só um tipo de valor, ou só valores numéricos, ou só valores de caracteres, ou só valores lógicos. Já os data frames, ele possibilita nós termos informações diferentes de uma variável numérica, uma outra variável categórica, formato de caractere, uma outra variável formato de data e assim por diante. Então a gente pode ter diversos tipos de informações, cada um em uma das colunas do nosso data frame. Então nós vamos avançar um pouco aí sobre o data frame e diversas funções que nós podemos operar com o ambiente R. Tem vários data frames, arquivos, bancos de dados que são disponíveis no ambiente R, como a gente já viu em aulas anteriores. Um deles é esse arquivo woman, que nós podemos visualizar que ele é um data frame que tem aí alturas e pesos de indivíduos, de 15 indivíduos. Então vejam que é um formato tradicional de tabela. Então esse formato é um formato de data frame. Vamos ver aqui com a função class desse nosso data frame, woman, ele vai confirmar que é um data frame. Quais são os atributos que tem esse data frame? Os atributos tem os nomes, altura e peso, a classe, que é um data frame, e as nossas linhas, tem nome das linhas de 1 até 15. As nossas linhas elas estão numeradas, como vocês podem ver aqui. Muito bem, quando a gente pede a estrutura, str, no nosso data frame 1, ele vai mostrar que é um data frame que tem 15 linhas de duas variáveis. A primeira coluna, nossa primeira variável, é numérica, é a altura e o peso das pessoas. Aqui nós visualizamos um data frame já pronto dentro do ambiente R. Mas nós podemos criar diferentes data frames para a nossa utilização. No geral, quando a gente importa arquivos, os arquivos eles já são alocados dentro do R em formato de data frame. Mas nós podemos criar internamente no R data frames, como eu estou criando aqui. Um vetor, a gente viu a função C, de concatenação, que eu tenho as palavras agronomia, letras, pedagogia, matemática e ciências contábeis. Então, são os cursos, 5 cursos, que serão armazenados no meu vetor curso. Quando eu chamo o vetor curso, é um vetor de caracteres na variável curso. N alunos, número de alunos no curso, número de alunos vinculados, 5 valores aí para cada um dos cursos. A nota desse curso no ENAD, por exemplo, nota média do curso, quando a gente pede as notas. Se o curso é presencial, se é sim ou não, presencial ou não, sim ou não. E aí depois, com os nossos diferentes vetores, eu posso utilizar esses vetores. Curso é um vetor, número de alunos é outro vetor, nota outro vetor, e se é presencial, sim ou não, é outro vetor. E aqui eu vou dizer que eu vou transformar com a função data.frame todos esses vetores e vou compor conjuntamente em um data frame e vou salvar isso tudo em uma tabela. Esse argumento string sFactor é para que o R já transforme automaticamente em fator todas aquelas variáveis que elas são strings. Quais variáveis que são strings? O nome dos cursos, agronomia, letras, pedagogia. Presencial, sim ou não, também vai transformar em data frame. Vai transformar em fator dentro do nosso data frame. Feito isso, criamos o nosso vetor. A gente pode consultar ele imprimindo na tela com a função print, tabela, vai aparecer na tela, ou simplesmente clicando aqui nas minhas variáveis de ambiente. Foi criado aqui um data, que é o nossa tabela, que tem 5 observações,
de 4 variáveis. Quando a gente clica aqui, abre essa janela auxiliar, a nossa tabela. Curso, número de alunos, nota, se é presencial, sim ou não. Então, temos acesso dessa maneira ao nosso data frame. Uma outra forma é exibir no console com o comando print, de imprimir a nossa tabela. Então, está aqui, curso, a primeira coluna, número de alunos, nota, presencial. Com a função str, a gente verifica se a nossa tabela ela é se é um data frame, né, se foi configurado como um data frame, sim ou não. Então, nós temos aqui que é um data frame, que tem 5 observações, 4 variáveis. Primeira variável é curso, depois número de aluno, depois nota, depois se é presencial. E vejam que curso e presencial já foi transformado em fator, que é aquele argumento na nossa função DataFrame, string sFactor, estava apontado como verdadeiro. Então já transformou em fator. Muito bem. Eu posso acrescentar uma coluna no meu DataFrame. Então aqui eu estou colocando o nome do meu DataFrame, cifrão, uma coluna que não existe. A gente tem colunas curso, número de aluno, nota e presencial. E aqui eu estou colocando um nome que não existe, que é a data. Por exemplo, a data de criação do curso. Se não existe, o R vai entender que é para criar. E aí eu estou dizendo que o que eu vou digitar aqui são datas, s.data, com o D maiúsculo mesmo. E aí eu vou passar o vetor de datas, entre aspas, data no padrão internacional. 2002, mês 11, dia 25. O primeiro curso e assim as datas para cada um dos cursos. Então vejam que eu vou adicionar uma coluna quando eu peço a estrutura no meu data frame, continua tudo igual, acrescentando mais uma coluna que o formato é data. Então vejam que já está em formato data. Isso é vantajoso de nós termos as informações de datas configuradas com formato de data, porque possibilita, quando necessário, né, fazermos cálculos, diferenças de datas e assim por diante. Podemos também acrescentar valores e variáveis, ou acessar valores e variáveis. Se eu pedir tabela entre colchetes o número 3, o que vai acontecer? Vai vir só a terceira variável do meu vetor, que é a primeira variável curso, segunda variável número de alunos e a terceira é nota. Então, terceiro é somente as notas. 4, 3, 4, 3, 5. Se eu pedir os nomes da minha tabela, tem ali os 5 nomes das 5 variáveis. Eu posso consultar diretamente pelo nome. Entre colchetes e entre aspas, eu vou colocar o nome da minha coluna que eu quero acessar os valores, que é tabela nota. Vejam que é uma estrutura semelhante ao que a gente trabalhou com vetores, com matrizes, com arrays. A gente consegue consultar entre colchetes, né, passando o elemento que a gente quer consultar. Se fosse uma matriz, né, nós teríamos que indicar o primeiro argumento como sendo uma linha e o segundo o argumento da coluna. Aqui nós passamos só um argumento e ele já entendeu que era a coluna. Por quê? Porque é um data frame. A maioria das vezes no data frame a gente está interessado em saber a informação das colunas. Se eu fizer a mesma estrutura que a gente utiliza em matrizes, colocando aqui a vírgula para separar o primeiro argumento, que seria a linha, do segundo argumento, que é a coluna, o que ele vai me entregar? Ele vai entregar a informação de uma outra forma. Ele continua informando a nota que foi pedido, porém agora ele está expressando, né, que eu vou apresentar de uma outra forma, formato de um vetor. Tranquilo? Eu posso acessar também dessa forma, tabela, cifrão, nota. Por quê? Quando a gente pediu a estrutura da minha tabela, pedir novamente, observem que é um data frame, que o nome é tabela, tem cifrão curso, cifrão n.alunos, cifrão nota, cifrão presencial e cifrão data. Isso quer dizer que eu colocando o nome, tabela, cifrão, o nome da coluna, eu consigo acessar, que é o que está sendo feito aqui. Tabela, cifrão, nota, vai consultar da mesma forma que esse anterior aqui. Vai mostrar somente os valores, né, de forma vetorial.
Isso é importante saber a diferença, né? Muitas vezes a gente precisa de uns valores em um formato de vetor, às vezes em formato de matriz, e esse formato de consulta é diferente. Posso consultar com 2 colchetes também, vai resultar no mesmo efeito, né? Também em formato vetorial. Aqui eu estou consultando de acordo com o nome, eu estou consultando uma outra informação. Então, se eu quero, para o curso de agronomia, saber o número de alunos, então eu posso pegar tabela, entre colchetes, os argumentos. Se a tabela, se for um curso, for igual, e aí o igual de igualdade no R é 2 iguais, né? A agronomia me retorne o número de alunos. Então, dessa forma, o R vai me retornar o número de alunos que tem o curso de agronomia, 450. Se nós acessarmos a nosso DataFrame original, aqui a agronomia, número de alunos 450. E assim nós podemos fazer condições, né, das mais diversas. Na tabela, entre colchetes, verifique na coluna nota todas aquelas que forem maior ou igual a 4 e retorne o nome do curso, da coluna curso. Então, verifica em uma coluna e retorna o resultado da outra. Então, uma seleção condicional. Vejam que ele vai retornar agronomia, pedagogia e ciências contábeis, que atende ao critério da nota ser maior ou igual a 4. Ele ainda informa que nesse vetor, nesse vetor desse DataFrame, os níveis são esses aqui, mas que o que atende o critério são somente esses 3. A gente pode alterar também os valores de uma variável, né, dentro de um DataFrame. A gente pode utilizar para isso a função with. Então, se eu tenho aqui o número de alunos e por algum motivo ingressaram 15 alunos a mais em todos os cursos, então eu posso utilizar a função with. A minha informação primeira dessa função, o primeiro argumento são os dados, que é a nossa tabela, né, nosso DataFrame. E a expressão matemática que eu vou utilizar, eu vou pegar a coluna de número de alunos e vou somar 15 valores. 15 no valor de número de alunos. E aí, o meu número de alunos vai ficar acrescido de 15 em toda o meu DataFrame. Quando a gente consulta novamente, né, isso aqui eu criei, eu gerei, né, eu gerei o meu vetor número de alunos, porém ele ainda não está acrescentado dentro do meu DataFrame. Para isso eu preciso informar que a minha coluna número de alunos, a minha variável número de alunos dentro dessa tabela, vai receber o meu número de alunos agora acrescido de 15. Então, se eu verificar aqui número de alunos, já foi acrescido dos 15 em todas eles. E a minha tabela, número de alunos, vai receber agora o número de alunos atualizado. De forma que quando eu consulte o meu DataFrame, vai vir aqui com o número corrigido. E assim, só um exemplo, né? Não faz muito sentido até, mas podemos alterar, né, valores de um DataFrame usando de forma comum para toda uma coluna com a função with. E aqui a expressão matemática pode ser a mais diversa possível. Só um exemplo. A gente pode transformar a primeira coluna em nomes. Então vejam que aqui a gente tem na minha tabela as linhas numeradas, 1, 2, 3, 4, 5. Mas em vez de numérico, eu posso transformar essa coluna do nome do curso em nome das linhas. Às vezes isso é interessante. Como que eu faço isso? Usando a função roomNames. De qual DataFrame? O DataFrame tabela. Vai receber o quê? E aí eu usei a função paste 0, que vai, a função paste tem vários tipos, né? Essa aqui vai juntar o nome curso de espaço com o quê? Com o que tiver na coluna curso. Então vai ficar curso de agronomia, curso de letras, curso de pedagogia, assim sucessivamente. E aí depois nós vamos consultar e verificar o que aconteceu com a nossa tabela. Consultando a nossa tabela, vocês vão verificar. Aquele número 1, 2, 3, 4 foi transformado em curso de agronomia, curso de letras, curso de pedagogia. Porém, a coluna curso continua aqui. Nós podemos
omitir ela. Nós vimos que para omitir uma informação, eu quero na minha tabela, no meu data frame tabela, quero todas as linhas e não quero a coluna número 1, então menos 1. Quando eu faço isso aqui, vou constar somente o resultado disso, sem salvar. Vejam que vai retornar justamente a estrutura que eu desejava. Salvando isso na minha tabela, agora minha tabela está atualizada para essa estrutura. O nome dos cursos as linhas estão nomeadas de acordo com o nome dos cursos, e nas colunas nós temos somente os valores de número de alunos, nota, se é presencial ou não, sim ou não, e a data de criação. Então, além de transformar a primeira coluna do nosso banco de dados como sendo o nome das linhas do nosso data frame, nós podemos fazer o contrário, transformar o nome das linhas do nosso data frame em uma das colunas do nosso data frame. Como que a gente faz isso? Então, para a nossa tabela aqui, nós não temos a coluna dos cursos, porque ele é o nome das linhas, nós podemos tornar esse nome das linhas como sendo uma coluna componente do nosso data frame. Então a gente vai criar essa coluna, colocando o nome tabela, cifrão o nome que a gente quer dar a essa coluna, que é curso, que vai receber a função runNames da nossa tabela. Então, o que essa função vai buscar? O nome que tem nessas linhas, nessa tabela, e vai armazenar nessa coluna que está sendo criada, que é curso. Desta forma, nós vamos criar essa coluna. Se nós visualizarmos a tabela agora, nós temos a coluna número de alunos, nota, presencial, data e curso. Visualizar novamente fica melhor o layout. Vou chamar a tabela de novo. O nome das linhas continua sendo o nome dos cursos, porém agora nós temos também uma coluna, que por padrão coloca no final, com o nome dos cursos. Então a gente tem o nome dos cursos armazenado. Para remover esse nome das linhas e colocar uma sequência, nós podemos fazer a mesma estrutura que a gente fez para tornar a primeira coluna como sendo o nome das linhas. A gente vai usar a função runNames, a tabela recebe uma sequência de 1 até o número de linhas nrun que tem a nossa tabela. E aí, quando nós visualizamos a nossa tabela, agora sim, o nome das linhas volta a ser sequência numérica e nós temos aí cada uma das colunas, com uma coluna sendo o nosso curso. Nós podemos também criar subconjuntos a partir de um data frame. A gente pode filtrar um data frame e criar um novo data frame com a informação filtrada que nós desejamos. Então nós temos aqui a função subset, que ela cria um filtro dentro do nosso data frame. Então nós vamos aplicar aqui subset na nossa tabela, com o critério de que a nota seja igual a 4, e nós vamos selecionar somente o curso, ou seja, eu quero saber qual curso tem nota igual a 4. E aí eu vou salvar numa tabela que eu chamei de tab 1. Então estou fazendo um filtro, buscando no meu data frame tabela somente aqueles cursos, somente o nome dos cursos que tem nota igual a 4. Quando a gente faz isso, executei. Curso de agronomia e pedagogia são os cursos que têm nota igual a 4. E eu salvei essa informação na tabela 1. E assim a gente pode fazer diferentes filtros, Por exemplo, quais cursos têm nota maior ou igual a 4, e eu estou selecionando para o meu novo data frame o nome do curso e se ele é presencial, sim ou não. E aí estou armazenando isso no que eu chamei de tab 2. E aí eu verifico que o curso de agronomia tem nota maior ou igual a 4 e a característica dele é de que é presencial. Pedagogia também tem nota maior ou igual a 4 e não é presencial. Ciências contábeis tem nota maior ou igual a 4 e é presencial. Nota maior ou igual a 4 e eu vou selecionar, vou retornar na minha tabela todas as variáveis do meu data frame tabela menos a data. Então vou selecionar todas menos a data. E aí eu vou armazenar isso na minha variável tab 3. Vejam que veio todas as colunas, todas as variáveis, menos aquela coluna da data, que atendem a esse critério de nota maior ou igual a 4. Eu posso não passar nenhum critério de seleção. Então eu vou buscar
um subset dentro do meu data frame tabela, só que eu vou somente selecionar as minhas variáveis número de aluno até presencial. Se nós olharmos aqui na tabela, nós temos número de alunos, nota, presencial, data e curso. Então vai pegar do número de aluno até, esses 2 pontos significa até presencial, ou seja, vai trazer só essas 3 colunas, sem nenhum critério de seleção. E vai armazenar isso na tabela 4, que vai trazer só as 3 primeiras colunas. Eu posso ter mais de um critério. Por exemplo, nota maior que 3 e presencial igual a 5. E aí vou salvar isso no novo data frame. Então, os cursos, né, que atendem esses critérios são o curso de agronomia e de contábeis, que a nota é maior do que 3 e presencial igual a 5. Então vejam que atende aos 2 critérios. Observe também que nesse subset eu não passei nenhum critério de seleção. Se eu não passei o argumento select, ele vai retornar todas as minhas colunas. Então, todas as colunas do data frame tabela. Número de alunos, nota, presencial, data e curso. Então, fiz a seleção com base em 2 critérios. Assim como eu usei o E, eu posso utilizar o OU, que é o barra. Então, nota maior que 3 ou presencial igual a 5. Então, se atender esse critério ou a esse, ele vai retornar. Vai retornar todas as colunas porque não tem nenhum select. Então, não vai selecionar nenhuma coluna. E salvei isso no meu tab 6. Vejam que nós temos número de alunos 465, nota, atende ao critério 4, 4, 3, 5 é maior do que 3, ou presencial igual a 5. Então vejam que esse aqui a nota não é maior do que 3, é 3, porém atende ao critério do 5. Esse nota aqui é maior que 3, o presencial não atende ao critério, mas como é o atendendo um ou outro critério, vai retornar essa lista no nosso novo data frame. Aqui um outro subset da tabela com data maior do que 1º de janeiro de 2003 e número de alunos menor do que 300, não seja menor que 300. Esse ponto de exclamação é a negação. A negação desse critério é que não seja menor do que 300, ou seja, tem que ser maior do que 300 para atender esse critério. Então vai atender esses 2 critérios, não tem o argumento select, então vai retornar todas as colunas do meu data frame tabela. Então que atende esse critério de que a data seja maior, é mais recente do que 2003, 1º de janeiro, e o número de alunos seja maior do que 300, né? Não seja menor do que 300. Então veja, o número de alunos atende, né? Nenhum é menor do que 300, e a nossa data dos cursos é 2011, 2004. Então, os 2 cursos que atendem a esses 2 critérios é letras e contábeis. Muito bem, aqui eu estou criando um outro data frame que eu chamei de campus, que é um data frame em que campus vai receber Gurupi, Porto Nacional, Palmas e Arraias. Essa é uma variável, campus. E a outra variável também faz parte desse data frame é número de professores, nprof. E aí tem os valores 22, 23, 18, 17 e 20. E aqui eu estou informando com o argumento string sFactor que se for string é para tornar isso um fator. Criei esse meu data frame. Está aqui. Campus é um data frame que tem 2 variáveis e 5 linhas, né? 5 informações em cada uma das variáveis. Se eu pedir a estrutura desse meu data frame, é um data frame com 5 observações, 2 variáveis. Campus é um fator e o número de professores é numérico. Muito bem, agora com isso eu tendo 2 data frames, tabela, nós vínhamos trabalhando, e campus, que é o que nós acabamos de criar. Eu posso juntar esses 2 data frames, juntar no mesmo data frame, os 2, e eu posso juntar por linhas ou por colunas. Aqui eu estou juntando por colunas, então vou acrescentar 2 colunas, né,
um data frame do lado do outro. Então, com a função cbind, tabela e campos. Então, eu vou parear esses dois data frames e vou salvar eles num novo data frame que eu chamei de tabela 2. Então, vejam que até aqui nós tínhamos o primeiro data frame chamado tabela e daqui para cá nós temos o segundo data frame que era campos. Então, pareou aí os nossos data frames. E eu posso também acrescentar informações nas linhas. Então, eu posso adicionar informações, né, de novos cursos, por exemplo, no meu data frame chamado tabela 2. Então, aqui eu estou criando um curso de biologia, né, chamei de bio, que é um data frame em que o número de alunos é igual a 350, que é a primeira informação aqui no meu data frame tabela 2. Nota igual a 5, presencial não, data, curso, né, o nome do curso, campus e número de professores. Então, criei o meu data frame chamado bio, que tem essas informações. E agora eu vou juntar esse bio lá no meu tabela 2. Tabela 2 não tem o curso de biologia. E agora eu vou juntar com a função rbind. Então, vai juntar por linhas. Então, vai adicionar essa linha no meu data frame tabela 2. Eu vou adicionar o data frame bio. E vou salvar isso no que eu chamei de tabela 3. Então vejam que agora foi adicionado, né, aqui na última linha, o curso de biologia com as informações que nós passamos no data frame. Então, pedindo a estrutura do meu data frame, nós temos aí todas as informações do nosso tabela 3. Tem 6 observações, 7 variáveis. As nossas variáveis são número de alunos, numérico, nota numérico, presencial é um fator, data está no formato data, curso, caractere, campus, fator e número de professores também numérico. A gente pode também filtrar as nossas variáveis. Temos uma função chamada filter, com F maiúsculo, e eu posso filtrar por diversos caracteres, por exemplo, somente aquelas variáveis que são numéricas na minha tabela 3. Então, quando eu executo esse comando, vai pegar somente aquelas que são numéricas, número de alunos, nota e número de professores. Eu posso filtrar somente aquelas que são caracteres na minha tabela 3. E assim vai retornar somente o nome dos cursos. Podemos fazer algumas visualizações rápidas também, que são muito úteis, especialmente em data frames muito grandes. Se eu quero ter uma visualização da estrutura do meu data frame, mas visualizando o data frame da forma que ele está. Então, a função read, ela vai nos retornar do meu data frame tabela 3 as 3 primeiras linhas, né? As 3 primeiras linhas do cabeçalho. Quando a gente executa, retorna só as 3 primeiras linhas. Assim como, se eu quiser visualizar as últimas linhas do meu data frame, a função tail, o argumento n, vai dizer quantas linhas. O padrão, se não me engano, é 6. Vamos executar com 2, n igual a 2, retornou 2. Aqui, como só temos 6 linhas, eu acho que ele vai executar, vai retornar tudo exatamente 6. Podemos fazer também ordenações, né? Se eu quiser ordenar de acordo com a informação de número de alunos, eu posso utilizar a função order. Então, eu vou consultar o meu tabela 3, entre colchetes. Eu vou pedir que a coluna, né, a nossa variável número de alunos, seja ordenada. E então, a primeira informação a ser passada, né, é para ordenar o número de alunos. E aí, vírgula, ordenar as linhas, né? As colunas ficam em branco. E aí, ordenou de acordo com o número de alunos. Então, ordenou de forma crescente, 250, 350 e assim sucessivamente. Nós podemos ordenar de forma decrescente. Então, order, tabela, a data. Agora eu vou ordenar pela data. E com o argumento decreasing igual a t de true, a gente pode abreviar sem prejuízo, vai ordenar pela data de forma decrescente. E a gente visualiza que nós temos aí dos mais recentes para os mais antigos, ordenado pela data. E nós podemos utilizar também a função summary no meu data frame, assim como a gente usou em vetores, né?
quando eu peço um resumo estatístico, né, vai fazer para as informações que são quantitativas, vai retornar mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e máximo. Para aquelas variáveis que são fatores, ele vai contar o número de níveis que tem em cada um dos fatores, o número de informações que tem em cada um dos níveis do fator. Para presencial e campos, que são fatores, vai retornar o quantitativo. Para curso, que é caractere, só vai trazer a informação que tem 6 informações e que é da classe caractere. Então não vai aplicar nenhum cálculo estatístico, logicamente. Então, vistos os data frames, agora vamos ver as listas. As listas são uma espécie de objeto do R que possibilita maior flexibilidade em termos de armazenamento de dados. É muito semelhante a um data frame, porém com algumas características diferentes ou vantajosas, como por exemplo, os elementos que compõem a nossa lista podem ter números diferentes de valores. E uma lista, ela pode armazenar em cada um dos seus elementos vetores, matrizes, data frames e inclusive outras listas. Então é um formato de armazenar dados bastante flexível. Então vamos ver como trabalhar com listas. Então aqui eu estou criando a nossa list 1 e o comando para gerar uma lista é justamente list, em que nós vamos ter aqui o primeiro elemento da nossa lista, o valor double 5.2. O segundo vai ser uma palavra, característica de caractere, né, entre aspas. O terceiro elemento é uma sequência lógica, true, falso e falso. E o nosso último elemento que comporá a nossa lista é um número inteiro 7. Esse L representa que o 7 é número inteiro. E aí vamos gerar e ver como fica a nossa lista. Então veja que a nossa lista foi gerada e ela está apresentada aqui. O primeiro elemento da nossa lista, o valor double. O segundo elemento da nossa lista, caractere. O terceiro elemento da nossa lista, valores lógicos. E o último elemento da nossa lista, um número inteiro. Então, nós podemos armazenar diferentes tipos de objetos com tamanhos diferentes na nossa lista. Essa é uma característica das listas. Vamos ver então a classe dessa list 1, é do tipo list. E nós podemos consultar os elementos da nossa lista, os objetos armazenados dentro da nossa lista, entre colchetes. Porém, para consultar diretamente os objetos da lista, nós precisamos colocar 2 colchetes. Como vocês viram aqui na estrutura anterior, né, das listas, cada um dos elementos é representado, né, por 2 colchetes. Então, para consultar, precisamos também de 2 colchetes. O segundo elemento da nossa lista é a palavra. Então, se nós consultarmos list 1, abre colchete 2 vezes, o segundo elemento fecha colchete, vai vir justamente a palavra. Nós podemos consultar mais de um elemento aí, passando uma concatenação, eu quero o segundo e o quarto. Então, vai apresentar a palavra, que é o segundo, e o quarto, que é o número inteiro 7. O interessante das listas é que nós podemos nomear cada um desses objetos armazenados dentro da lista. Então, aqui eu estou criando uma lista 2, com a função list, em que o primeiro argumento, né, o primeiro objeto armazenado, eu chamei de A, que vai ser esse número que não tem o L, ele vai ser um número real, número double. O segundo objeto, chamei de B, é um valor lógico, false. E o terceiro objeto eu chamei de fruta e vai ser uma sequência de 2 frutas, né? 2 palavras armazenadas. E aí, quando eu consulto a minha lista, vejam que eu gero a minha lista e consulto ela. Tem aqui list 2, cifrão A, tem o valor 1, cifrão B, tem o valor falso. E cifrão fruta, tem 2 palavras, né, 2 nomes aí, kiwi e laranja. Então é bastante interessante porque nós podemos consultar os nossos elementos da nossa lista a partir dos nomes. Então list 2, cifrão fruta, vai consultar a nossa lista de frutas. Gerando então mais uma lista, lista 3, em que eu vou passar como o primeiro elemento da minha lista um vetor de valores inteiros
E o último valor é NA, é valor ausente. O segundo elemento da nossa lista são valores reais e o último elemento também é um valor. O terceiro elemento da nossa lista é um vetor de elementos lógicos com um elemento faltante. O próximo são um vetor de caracteres com um elemento faltante e o último elemento da nossa lista são caracteres. Gerando a lista 3, nós vamos visualizar ela. Tá aqui a nossa lista 3, primeiro elemento, valores inteiros, um elemento faltante, segundo elemento, valores reais, um elemento faltante, e assim sucessivamente. E vejam que o último elemento da nossa lista é outra lista. Então, dentro de uma lista podem conter outras listas. Aqui eu tenho o último elemento da lista, uma lista. E aí vai aparecer aqui o quinto elemento, tem o quinto ponto 1, que tem esse valor, o 5.2, que tem esse valor, e o 5.3 tem esse valor. Então, o quinto elemento é uma lista que tem 3 elementos dentro dessa lista. Então, a lista é um objeto extremamente flexível de armazenar dados no R. A lista é muito utilizada. Se nós pedimos aqui a estrutura dessa lista 3, aí vai mostrar detalhadamente nessa estrutura da lista. Tem 5 elementos, que é o primeiro é inteiro, o segundo é numérico, o terceiro é lógico, o quarto é caractere e o último é uma outra lista, que tem esses valores. Estou atribuindo nomes à minha lista, né? Com o argumento, com a função names, eu vou criar nomes para os objetos da minha lista, que essa aqui não estão nomeados. E aí eu vou passar o vetor de nomes que eu quero. Então, o primeiro é inteiro, eu chamei de vetor int, vetor double, vetor lógico, vetor caractere e lista. E aí eu vou atribuir isso aos nomes da minha lista list3. E aí, quando a gente consulta a lista 3, vai aparecer nomeado, né? Cada um deles. Vetor inteiro, vetor double, vetor lógico, vetor caractere. A lista é a lista 1, lista 2, lista 3. Né? Os 3 elementos dessa lista. Quando eu conto quantos tem, vai mostrar, tem 5 elementos. Né? 5 elementos. E o último elemento é outra lista que tem 3 elementos. Carrego aqui nossa base de dados íris, eu vou carregar, que é um data frame, né? Consultando aqui nossa base de dados íris, é um data frame, tem 150 observações de 5 variáveis, que tem essas variáveis aqui. A última variável espécie, ela é um fator, né, de 3 níveis, que tem as 3 espécies. Eu posso transformar esse data frame em uma lista. Com a função split, ela vai separar esse data frame, vai gerar uma lista. O primeiro argumento é a base de dados, né, o data frame. E o segundo argumento é qual variável eu quero utilizar, quero separar em listas. Que aqui eu passei a variável categórica, que é a espécie. Então, para cada espécie, vai ser uma lista com 3 espécies. Né? E aí eu gero a minha lista 4. E aí, quando eu consulto, né, a estrutura da minha lista 4, vai mostrar aqui a estrutura, que é uma lista que tem 3 objetos. Cada objeto é uma espécie. Esse primeiro elemento da lista tem 50 observações com 5 variáveis. Então, veja, vai ter comprimento, largura das pétalas e sépalas, e o último valor vai ser somente o nome da espécie, que nesse caso vai ser setosa somente. Depois versicolor, outra lista de 50 valores, e virgínica, os outros elementos. Transformado nosso data frame numa lista, nós podemos aplicar funções estatísticas para fazer cálculos, né, para cada um dos nossos elementos da nossa lista. E aqui, só para já fazer um link com a nossa próxima aula de amanhã, as funções. Então eu posso utilizar a função lapply na minha lista 4, criando uma função que vai aplicar a média nessa variável sepal_length. Então, nossa função tem o elemento x, que é a nossa lista 4, que vai calcular a média desse x, que é a list 4, da nossa variável sepal_length. E aí vai calcular a média para cada um dos elementos da lista, cada uma das espécies. E eu posso criar listas também, com o que nós vamos ver amanhã,
que são as estruturas de repetição, estruturas bastante importantes na utilização do software R. Eu estou criando aqui uma variável chamada matrizes, que vai receber uma lista. É uma variável que não tem nada. Por quê? Eu não passei nenhum argumento, só estou dizendo que ela é uma lista. É uma lista zerada, né? Chamei de matrizes, mas é uma lista. Eu vou criar os dados, que é uma sequência de 1 a 100. Sequência unitária de 1 a 100, meus dados. E agora eu vou criar uma estrutura de repetição chamada for, que é bastante interessante. Então vai fazer o meu contador i variar de 1 até 10. Então esse contador i vai variar de 1 até 10 e é uma estrutura, um looping, né? Uma estrutura de repetição. Então vai criar matrizes, que é uma lista, então 2 colchetes. Quando o nosso i vale 1, ele vai receber o resultado dessa função aqui. Vai criar uma matriz, matrix, onde o primeiro argumento da nossa matriz são os dados. Quais são os dados que serão utilizados? Uma amostra, que a gente já viu essa função, sample, dos nossos dados, que é uma sequência numérica de 1 a 100, de 4 valores. Então vai tirar uma amostra de 4 valores dessa sequência. E vai gerar essa matriz com 2 colunas. Se são 4, 2 colunas vai ter 2 linhas também. Então essa matriz 2 por 2 vai ser gerada para o i valendo 1. Finalizou com o i valendo 1, agora o i passa a valer 2. E aí vai gerar outra matriz com uma seleção de outros 4 valores aleatórios retirados desse banco de dados. E assim vai fazendo do i valendo 1 até o 10. E aí vamos gerar essas matrizes que nós vamos ver aqui as nossas 10 matrizes geradas aleatoriamente com essa estrutura de repetição. Então é uma lista, primeiro elemento da lista, segundo elemento da lista, terceiro, quarto, cada um deles é uma matriz. Então só para nós visualizarmos aí essa forma, né, de trabalhar também com estruturas de repetição para criarmos listas, que é uma lista com 10 elementos, cada um desses elementos é uma matriz. Então uma lista é uma estrutura extremamente flexível, né, e possibilita nós armazenarmos dados de diferentes características, uma estrutura bastante poderosa, bastante utilizada no software R. Então assim finalizamos a nossa quarta aula. Amanhã seguimos com a nossa próxima aula, onde falaremos aí de criação de funções, mais algumas estruturas de repetição, e agradeço por a paciência e o empenho de vocês. Até mais, tchau, tchau. Então assim finalizamos a nossa quarta aula. Amanhã seguimos com a nossa próxima aula, onde falaremos aí de criação de funções, mais algumas estruturas de repetição, e agradeço por a paciência e o empenho de vocês. Até mais, tchau, tchau.